Boa noite com Jesus. Deus continue conosco, nos ajudando em todas as nossas necessidades. Ele sabe o que realmente nós necessitamos nessa hora em que nós estamos vivendo. Nós vamos ler aos Filipenses, capítulo 1, começando com o versículo 3, uma leitura que expressa aquilo que cremos, aquilo que sentimos de uns para com os outros. Algo que somente o amor fraternal pode fazer. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco pela internet. Irmã Vanderlé pedindo oração por ela, por sua família. A Vitorinha esteve um pouco enferma para amanhecer hoje, mas já está melhor. Minha esposa também está melhor, graças a Deus. Só que parece que o negócio está pulando para o meu lado. Ore por mim. Vamos ler? Deu um espirro ali agora e... Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Faço das palavras de Paulo as minhas palavras, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Amém. O amor que sentimos de um pelo outro, isso é o Espírito Santo em nós. Bondoso Deus, damos graças a Ti, bom Pai, por mais um dia de vida, um dia de saúde, um dia de paz que o Senhor tem nos concedido. Enquanto a roda deste mundo gira e se ouve de acontecimentos terríveis acontecendo em toda a face da terra, nós lembramos das profecias bíblicas se cumprindo. Porém, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Continue conosco, Pai. Aceita o nosso culto, o nosso louvor e venha ouvir e responder às nossas orações. Pois o pedimos no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Seria tão bom se nós pudéssemos ter mais cultos aqui, não é?
Parece que de domingo até quinta-feira demora tanto para reunirmos aqui, mas nós enfrentamos uma impossibilidade, né? Mas eu gosto de refletir nas coisas que nós já passamos por elas, e isso é bom para trazermos a nossa lembrança, né? A nossa memória. Vocês se lembram que o profeta de Deus nos perguntou na primeira parte da igreja, ou melhor, Israel e a igreja, perguntou para a igreja: quantos aqui considera que são cristãos? Se lembram disso? Na primeira parte de Israel e a igreja, aí nos parágrafos 48, 49, vamos relembrar um pouquinho isso aqui. Isso é bom que nos dá quantos aqui, ele coloca uma reticência, são cristãos nesta noite? Sabem vocês que são cristãos, que há algo em vocês que diz que vocês são cristãos? É a pergunta que ele formulou. Então eu creio que todos nós cremos que somos cristãos. Cremos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele continua nos dizendo: sim, tudo bem, percebem. Bem, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. E você está incluído entre vocês, entre essas pessoas que devem ser as pessoas mais felizes do mundo. Ele continua: vocês deveriam apenas acreditar nisso. Acreditar isso, ou melhor, nisso, de todo o seu coração, com toda a sua força. Vocês deveriam apenas acreditar nisso. Que coisa! Isso é fácil. Aceite a palavra de Deus. Agora, amados, eu imagino, eu posso ler entre linhas aquilo que o nosso profeta estava desejando passar para a igreja, para mim, para você, para todos nós. Porque ele continuou dizendo: agora, antes que você possa se tornar um cristão, Deus te chama. Nós diríamos: Deus te chamou. Amém. Antes de você se tornar um cristão, Deus te chamou. Não você chamando Deus, Deus te chamando. Amém. Agora, ele chamou Abraão, e ele é pai de todos nós na fé. E observe agora, ele disse a Abraão. Agora, Abraão é a eleição. Eu quero ser
assertivo nessa eleição. Abraão representa ou tipifica a eleição que Deus tem prometido para nós. E ele disse: eu quero ser assertivo nessa eleição, porque é a verdade, é o assim diz o Senhor. Não é argumento de alguma pessoa, não é? Querendo fazer um prosélito ou querendo passar um pano quente, não é? Sobre os ombros de muitas pessoas. Mas isso é assim diz o Senhor. Deus te elegeu, Deus te chamou, aleluia. Não foi você buscando a Deus, era Deus te buscando. Então ele continua nos dizendo: você não se tornou um cristão apenas por circunstância. Como o irmão me disse agora há pouco ali, né? Meio certo, né? Meio reto. Não é uma coisa meio lá, meio cá, meia pedra, meio tijolo. Não é isso não, porque é meio reto. Meio reto está torto, é. Ou tem que ser torto ou reto de uma vez. Gostei da expressão, viu, irmão? Gostei da expressão, meio reto. Então, veja bem, antes de você nascer, veja, você se tornou um cristão antes de você nascer no mundo, antes de você vir a este mundo. Antes de você nascer, Deus ordenou que você fosse um cristão. Amém. Agora eu pergunto, isso não te deixa feliz? Sabendo que essa vida é passageira? Como a irmã acabou de cantar aqui, é uma terra além do rio, não é? Todos nós estamos indo para lá. E às vezes quando a morte começa a aproximar, não é? Através de uma dorzinha de cabeça, alguma coisa assim, através de uma baixa pressão, alguma coisa, a pessoa fica nervosa, com medo, preocupada, não é? Só não bota a boca no trombone mesmo, gritando e correndo, porque não tem para onde fugir, né? Mas tira a paz, tira o gozo, tira a felicidade, porque a morte é simplesmente digamos assim, um supersônico que vai te apanhar aqui, neste mundo, te tirar daqui, te levar e te colocar nos braços do Senhor. Se você é um cristão, é isso, tudo isso que a morte pode fazer. Agora, vocês se recordam que na última escola, no domingo, o irmão Brana falando do irmão Bozort, se lembram? Alguém está lembrado ou não? Que o irmão Brana perguntou para ele: como você está se sentindo esta manhã, irmão Bozort? Aí ele respondeu: o mesmo velho problema voltou, irmão Brana. O mesmo velho problema voltou. Aí o profeta perguntou: o mesmo velho problema? Qual? Aí ele explicou para o irmão Brana: irmão Brana, eu estou tão feliz que não consigo dormir. Aleluia. Estou tão feliz, tão contente com o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele tem preparado. Não é? Olha, ele já era um homem de idade, ele viveu a vida aqui na terra, ele teve experiências, e ele teve oportunidade e ele se aprontou. Então agora ele é preocupado, não é, com a vida eterna, preocupado com a salvação eterna, ele não conseguia dormir. Estou tão feliz que não consigo dormir. E ele disse: irmão Brana, como posso crer no que creio sem ser feliz?
se cremos de todo o nosso coração, de toda a alma, espírito, amados, não há nada neste mundo que venha tirar a nossa paz, que venha fazer com que a gente fique aí agindo como o restante do mundo. Por isso eles bebem, por isso eles fumam, por isso eles jogam, procurando um limitivo, quando a alma que eles têm tem sede de Deus. Mas eles tratam de saciar essa santa e bendita sede com estas coisinhas que o diabo oferece. Porém, você tem segurança eterna. Amém. Então, amados, sejamos felizes. Sejamos felizes. Ele diz: você sabe que Cristo já tomou seu lugar como pecador. O pecador, morrendo em pecado, ele deve ser punido, ele deve ir para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Então você sabe que Jesus tomou seu lugar como pecador, morreu no seu lugar, tomou seus pecados, e sendo o salário do pecado, o preço do pecado, a morte, ele morreu no seu lugar. O preço foi pago. Amém. Você sabe que Cristo já tomou seu lugar como pecador. Ele morreu e Deus o aceitou. Amém. E nós estamos mais felizes ainda, porque na verdade ele morreu e foi sepultado, mas lá em Jerusalém há uma sepultura aberta. Aleluia! Não importa quantos guardas estivessem lá para vigiar, não importa o tamanho da rocha que rolaram lá, uma cintura de soldados para colocar aquela pedra na boca do túmulo. Fiquem aí, vigiem, porque esse camarada falou que ele ressuscitaria no terceiro dia. Guardem aí. Mas nada daquilo barrou a sua ressurreição. Amém. O anjo desceu do céu e tirou aquela pedra, e Jesus ressuscitou. Então nós estamos felizes, porque ele trouxe para nós a evidência de que a sepultura não é o fim. É tal como plantar qualquer sementinha na terra, né? Cada uma vai produzir segundo a sua espécie. Amém. Como eu gosto dessa expressão. Você sabe que Cristo tomou o seu lugar como pecador, ele morreu no seu lugar, e Deus o aceitou. E ele ressuscitou, está sentado à direita de sua majestade. E Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém. E nós temos ouvido a ele. Amém. Nós temos o aceitado como nosso Salvador pessoal. Nós temos crido nele com todo o nosso coração. A ele ouvi. E ali está ele, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Bom, até aqui fizemos um reflise, né? Agora nós vamos continuar. Guarde isso aí no seu coração. Manda essa tristeza ir embora. Deixe de ficar preocupado com conta, você fala bexiga, né? Deixe de ser preocupado com as bexigas que está rodando por aí. Deus vai dar a condição, a menos que você tenha feito alguma coisa muito errada. Mas mesmo assim, Deus é o socorro presente na hora da angústia. Amém. Confia nele, creia nele. O profeta diz para nós que não existe virtude na preocupação.
Preocupação faz é você perder o gozo, a alegria de servir a Deus, a alegria até de viver. Faz você perder o apetite, perder sono, não de alegria e satisfação com Deus, mas você perde o sono pensando nessas coisas. Então agora o profeta diz para nós: como entramos nele? Ele é a igreja. Cristo é a igreja. Como entramos nele? A igreja tem vida eterna. Já está preordenada para ser apresentada sem mancha ou ruga. Deus disse que estaria lá. Vai estar lá. Agora, Deus disse isso. Então, como entramos na igreja? Através de uma associação? Não. Apertando a mão de alguém? Não. É através de alguma forma de batismo? Não. Porque o batismo não é tudo. O batismo é o primeiro passo. O batismo é a prova de uma boa consciência para com Deus, que você reconheceu que é um pecador e então está aceitando a Jesus como seu Salvador, e então você está disposto a ser sepultado nas águas no precioso nome do Senhor Jesus, porque o batismo tem símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Quando você vem para ser batizado, você está morrendo para o mundo. E ao sair das águas, você está ressuscitando para viver uma vida nova. Amém. Então, não é através da forma de alguma forma de batismo. Porém, por um Espírito fomos batizados em um corpo. E nos tornamos membro deste corpo. Por um Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Amém. É o Consolador que voltou no dia de Pentecostes, como vocês acabaram de cantar aqui. Então, por um Espírito somos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. 1 Coríntios 12 diz: por um Espírito todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. De que forma? O batismo espiritual nos produz, ou melhor, nos introduz no corpo de Cristo. E então somos cheios do Espírito de Deus. Amém. Selados até quando? Efésios 4:30 diz que é para nós preservá-lo, zelar por ele. Meu Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, esse Deus vindo morar, habitar no seu coração, olha, você deveria fazer tudo que tivesse ao seu alcance. A melhor coisa que você pudesse fazer para preservá-lo. Amém. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Amém. Não é de um reavivamento a outro, mas até o dia da vossa redenção. Amém. Vida eterna. Eterna não é apenas um pouco, um espaço de tempo. Eterna é eternamente para sempre. Não se pode morrer. Da mesma forma
que um grão de milho não pode se tornar um joio. Agora, amados, nós temos a promessa dada pelo Espírito Santo através do apóstolo São Pedro, que devemos arrepender dos nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores e que vivíamos aí no mundo sem Deus e fizemos isso, fizemos aquilo, não importa. Irmão Branham, você pode ter pecado até não aguentar mais, mas arrependa-se, aceite Jesus como seu Salvador. Então a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma promessa que Deus fez no dia de Pentecostes. No dia do nascimento da igreja, a Bíblia diz que ali aceitaram-se, foram batizados quase 3.000 almas. Então você fica selado. O profeta está mostrando isso para nós. E assim como um grão de milho não pode se tornar um joio, olha, não tem meio certo, como é que é? Meio certo, meio reto. Ou é tudo ou é nada, não é? Então, o profeta agora puxa a nossa orelha e nos coloca em desespero. Isso deveria levar-nos ao desespero. Olha, ele diz assim: um homem nasce do Espírito de Deus, automaticamente ele tem a vida. Aí é quando, se ele é um grão de milho, não pode se tornar um joio, não é? Se ele nasce do Espírito de Deus, automaticamente ele tem a vida. E como disse a noite passada, beber, fumar, jogar e amaldiçoar, xingar, isso não é pecado. São os atributos do pecado. Isso é porque você é um pecador. A razão pela qual essas coisas aparecem. A razão pela qual essas coisas ainda permanecem aí. Mas se você é um crente, essas coisas não podem surgir, porque elas estão mortas. Você ficou livre delas de uma vez por todas. É claro, você vai cometer um erro. O erro é humano, mas aquela vida te mantém em pé. Então, ele continua dizendo: mas se você é um crente, essas coisas não podem surgir. Então, um cristão não pode ser um mentiroso. Um cristão não pode ser um briguento. Uma pessoa que fica xingando os outros e falando e acontecendo. E se eu não fosse um crente, você ia ver. Ele não é mesmo. Se ele fosse, não estaria agindo desta maneira. Então, ele continua dizendo: mas se você é um crente, essas coisas não podem surgir. Porque a água amarga e doce não pode sair da mesma fonte. Veja, um carrapicho um grão de trigo não poderia produzir carrapichos, porque a natureza dele é trigo. Ele tem que produzir o que ele é. E se o Espírito Santo está dentro de você, ele produz a vida de Cristo. Amém. Isso é fé. Amém. Isto é assim. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus?
Agora eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês, para aqueles que nos ouvem, que você tem o Espírito Santo. Irmão Branham mostra para nós que não existe uma evidência cabal que prova que a pessoa tem o Espírito Santo. Porque a pessoa pode falar em línguas sem ter o Espírito Santo. E pode falar em línguas tendo o Espírito Santo. As pessoas podem profetizar sem ter o Espírito Santo. E pode profetizar tendo o Espírito Santo, ou vice-versa. Ele pode expulsar demônios com o Espírito Santo e pode expulsar demônios sem ter o Espírito Santo. Mas como que opera isso? Então, o irmão Branham mostra que dons e vocação são dados para as pessoas até mesmo sem arrependimento. Dons e vocação são dados até mesmo sem arrependimento. Isso é a Escritura. Então, amados, não é porque a pessoa falou em língua, porque profetizou, porque expulsou o demônio que tem o Espírito Santo. Isso não é evidência. Então, uma das evidências que a pessoa tem o Espírito Santo é quando a pessoa crê na mensagem da hora. Amém? Porque quem traz a mensagem da hora é Deus, é o Espírito Santo, através do mensageiro. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, como é que ele pode descrer daquilo que o Espírito Santo está falando, daquilo que o Espírito Santo está ensinando, daquilo que o Espírito Santo está trazendo? Então, vou fazer uma declaração da maneira que creio. Essas pessoas que não creem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e até dizem que esse batismo é falso, elas não têm o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que falou através de Pedro. E não somente através de Pedro, mas através de todos os apóstolos. Por isso você não encontra esse batismo trinitariano na Bíblia. Mas não depende de quem quer e nem de quem corre. De Deus que se compadece, de Deus que por sua presciência elegeu antes da fundação do mundo. Amém. Meu Jesus. Então estamos percebendo, estamos observando as sombras. Meu Deus, o tempo já foi? Vamos orar, né? Estamos observando as sombras, comparando Israel e a igreja, porque tudo aquilo que aconteceu lá era uma sombra, era uma figura, não é isso? Era o negativo. E se há um negativo é porque tem que haver um positivo. Se há uma sombra é porque tem que ter alguma coisa em algum lugar para fazer sombra, não é isso? Então, meus amados irmãos, eu os convido para estarmos lá em Ubiratã. Não tenho caneta aqui. Aqui tinha uma, mas foi embora. Traz para mim, senão eu esqueço. Os convido para estar conosco lá em Ubiratã. Na terça-feira de Carnaval, que é um feriado nacional, né? Eu creio que Deus tem algo muito bom para nós lá. Continuaremos, Deus permitindo, na próxima quinta-feira, porque domingo nós temos a ceia, né? Agora está certo, né? Vamos orar ao Senhor um pouquinho? Se você deseja mais do Espírito Santo, porque você já o tem, foi o Espírito Santo através de Lutero, foi o Espírito Santo através de Wesley, foi o Espírito Santo que começou
com os pentecostais. Depois eles passaram o carro na frente dos bois, estabeleceram falar em língua como a evidência do Espírito Santo. E eu conhecia algumas pessoas que falavam em línguas, como, usando as palavras do irmão Brana, falavam em língua como derrubar ervilha num couro seco. O profeta expressa isso. Esparramar ervilha num couro seco. Faz barulho, né? Estava lavando um garrafão de 20 litros esses dias lá em casa. Tive que botar uma semente lá dentro para tirar aquele lodozinho que a água deixa, né? E aí chacoalha para lá e para cá, que faz uma zoada, né? Então eu conheço alguém que fala em língua tanto assim, mas a vida é péssima. E Deus tenha misericórdia. Era coisa que me deixava perturbado, com a vontade de perguntar, com vontade de botar a boca no trombone, mas tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então eu não tinha convicção que não era o Espírito Santo. Mas como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo e mentir? Querer passar os outros para trás. Então, amados, eu quero dizer isso. Vocês têm o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em uma medida pequena. Porém, nós devemos buscá-lo em uma porção maior. O profeta diz numa mensagem: você tem que estar disposto. Você tem que ter coragem. Então, se você está desejoso, ore e peça a Deus. E Ele vai conceder o desejo do seu coração.